A paz do Senhor a todos. Vamos de palavra, Marcos 4, do 1 ao 41. A parábola do semeador. Outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se em um barco sobre o mar, porém toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhe muitas coisas por parábola. Ele dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Então vieram as aves dos céus e a comeram. E a outra caiu sob pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vigou e cresceu, e o produziu 30, outros 60, e outros 100. E disse-lhe: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhe: A vós vos é dado saber o mistério do reino de Deus, mas o que estão de fora, todas essas coisas, se dizem por parábola, para que vendo, veja e não perceba, e ouvindo, ouça e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhe: Não percebeis essa parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebe, mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutíferos. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. A parábola da candeia. E disse-lhe: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueira ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse: Atendei ao que ides e ouvi. Com a medida com que mediste, vós medirão a vós, e ser-vos-ão ainda acrescentado a vós que ouvis. Porque aos que têm ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. A parábola da semente. E dizia: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Então dormisse e se levantasse de noite, ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. A parábola do grão de mostarda. E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus?
Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, que cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E como muitas parábolas como essa lhe dirigia a palavra, segundo o que podia compreender, e sem parábolas nunca lhe falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sóis tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Glória a Deus.